Olá, queridos irmãos, filhos amados de Deus. Vamos começar mais um ID nesta quarta-feira. Que Jesus esteja nos abençoando, abençoando a você aí na sua casa. Tudo bem, Padre? Tudo, graças a Deus. Que bom, que bom. Márcia, como foi a semana? Tudo na luta, na graça de Deus, né? Mas sempre rezando, e que bom que estamos aqui, né? Estou melhor ainda quando eu estou com vocês e com nossos telespectadores. Que bom, que bom. Vamos pedir então para você que está em casa, pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças. Vamos falar, meditar sobre esse versículo que é muito, muito importante. Antes disso, né, como todos os programas, nós vamos começar pedindo a intervenção do Espírito Santo sobre nós. Vamos clamar o Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vou pedir para o Júnior, então, que faça a nossa música de abertura, que a gente já vá preparando o nosso espírito para o que vamos meditar depois. Quero colocar em tuas mãos a minha vida, me deixar remodelar como vaso do oleiro. O meu coração ponho hoje em teu altar. Minha vida está pronta pra recomeçar ao lado teu, ser todo teu, inteiro teu. Quero ajuntar cada pedaço do meu ser todo teu, inteiro teu. Quero te dar os meus pedaços para que um vaso novo eu possa ser. Voltando então, Padre, o senhor prefere começar fazendo a leitura do versículo? Sim, acho que pode entrar na ser para meditação depois? Isso, acho que poderia para situar, né? Sim. Para a gente direcionar, acho que é melhor. Então, Mateus 5, hoje só um versículo. E já vai ter muito pano para manga. Vai sim. Muito pano para manga para a gente entender. O tema é muito rico. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quando nós falamos aqui a questão da pobreza, pobres no espírito, ou da pobreza, então precisa entender que a pobreza evangélica, a pobreza, ela é uma virtude, tá? Uma virtude na vida cristã. E precisa ser bem entendido isso, tá? Essa virtude. Então, quando Jesus fala aqui pobres no espírito, isso primeiro está ligado nessa atitude diante de Deus. Tá? Ou seja,
é aquilo que Jesus fala de ser pequeno. Tá? É aquele se fazer-se pequeno diante de Deus. Não ser autossuficiente. É aquilo que Santa Teresinha falava do abandono. O que os santos falam, né? Então, esse abandonar-se, ou fazer-se criança. Com Jesus, quem não se fizer como uma criança, não entrará no reino de Deus. Isso que o que Jesus está falando aqui. Então, isso é a condição, Nossa Senhora vai dizer, né? O Senhor olhou para a humildade da sua serva. O Senhor dispersa os soberbos de coração e exalta os humildes. Então, a gente percebe que é esse sentido. E isso é uma questão condicional para você caminhar com Deus. Então, essa pobreza, esse coração que se faz, que reconhece a sua fragilidade, que reconhece os seus pecados, que sabe que depende de Deus, é aquele que ama a Deus e deixa-se modelar por Deus. Porque é uma questão quase condicional. Praticamente condicional para que você seja discípulo de Cristo. Quando Jesus fala em renunciar a si mesmo, né? Ou seja, o soberbo não se torna discípulo. Claro. Nunca vai se tornar discípulo. Por quê? Porque ele sempre vai ter a última palavra. Tá? Ou então ele vai estar cheio de si mesmo. Ele sempre vai dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Tá? Ou então não vai aceitar os caminhos de Deus. Dizendo, não, isso aqui hoje em dia, isso aqui eu não aceito. Né? Então, o senhor pode me fazer o que quiser, mas isso aqui eu não aceito. Né? Então a gente começa a botar pauta para Deus. Né? O que Deus vai fazer, o que Ele não vai fazer. Então isso jamais a gente vai ser santo. Jamais, se a gente não permitir, se a gente for de fato uma argila, né? O barro nas mãos do oleiro, a gente não vai ser santo. Então, ser pobre no Espírito é condição para a gente entrar no reino. A gente ser discípulo, para seguir, para conseguir caminhar com Deus. Senão vai ser uma luta a nossa vida. A gente vai sempre ficar lutando entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Tá? Então, claro, isso é um processo de amadurecimento, né? Mas é necessário dar-se conta que eu preciso me dar conta, que eu, por mim mesmo, sou esse pobre. Eu sou pobre diante de Deus. Eu sou frágil diante de Deus. Eu sou nada, sou um miserável. Não tenho nada, não posso nada sem Deus. Tá? Só que isso não é impedimento para o crescimento. Pelo contrário, ele se torna uma virtude. Então, se de fato eu me lanço com toda a fé e confiança nos planos de Deus, tá? Com consciência de que eu nada posso, Ele vai poder operar maravilhas em mim. Então, a pobreza no espírito se torna de fato uma alavanca de crescimento. Você lembra aquela Santa Teresa de Calcutá, né? Ela dizia que ela era o lápis de Deus. O que é um lápis? Não é nada um lápis, né? Mas que Deus podia pegar o lápis e escrever o que ele quisesse. Exatamente. Então, isso é Nossa Senhora, ou seja, ela se abandona. Ela não diz assim, a gente não vê nenhuma condição para nós. Ela diz assim, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ou seja, ela está disposta a acolher qualquer coisa de Deus. Deus vai poder conduzi-la para cá e para lá. E isso, de fato, é o que importa. Porque não são as nossas coisas que vão nos santificar. Porque a nossa finalidade é participarmos da glória de Deus, a nossa meta da nossa vida. Qual é a finalidade do homem? É um dia poder participar da glória de Deus. Então, e o caminho é essa vida. Então, tudo, como diz Santo Inácio, por exemplo, então, tudo que eu fizer deve ser para a glória de Deus e deve me aproximar desta meta.
Então, qualquer coisa que eu faça que me afaste dessa meta, eu devo me afastar. E aqui pode incluir coisas boas. Não é só que eu não pecado. Sem dúvida. Porque aqui está em jogo a vontade de Deus. Porque, por exemplo, se Deus está pedindo para você fazer algo, tipo, vamos imaginar, né, o profeta Jonas. Tá? Deus pediu a ele, vai a Nínive, prega a Nínive, que ela se converta. E não vou. E foi fazer uma viagem. Viajar é pecado? Não. Claro que não. Não é pecado. Né? Ele escolheu não fazer. Né? Fazer algo, né, lícito, mas errado, contra a vontade de Deus. E muita gente pode fazer isso, porque Jonas estava, né, imbuído das suas ideias. Então ele vai ali, por exemplo, ele prega e Nínive se converte e ele fica bravo. Eu sabia que ia acontecer, né? Quando Deus queima a planta ali, né, que estava fazendo sombrinha para ele, né? E ele se importa, ele diz, tu nem fizeste crescer essa planta, tu está irritado porque ela se queimou, e eu não vou me importar com milhões de pessoas que vão, né, morrer. Então, ou seja, muitas vezes a gente está assim, que nem o Jonas, a gente quer, mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Ou não quer aceitar aquela aprovação naquele momento, ou não quer pedir aquele perdão que tem que pedir, ou não quer fazer aquela penitência, renunciar àquela coisa que você tem que renunciar, ou mortificar. E, não, eu quero mortificar tal coisa, mas eu não quero, Deus não quer essa mortificação naquele momento. Ele quer que você vá lá abraçar o teu irmão e pedir perdão, por exemplo. Não está interessado essa mortificação aqui, não interessa nada para ele, né, nesse momento. Então, você precisa de docilidade. Tá? Então, o pobre em espírito é esse que é dócil a Deus. Ele permite dizer, não, Senhor, que nem aquele servo, né? Vai para cá, ele vai para lá, ele vai. Então, o pobre espírito é esse, que permite que Deus faça, conduza a sua vida, e modele e direcione. Né? Porque o centro não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Sim. E não é os nossos sacrifícios que salvam a humanidade. Quando nós somos instrumentos de Deus, que Ele, através de nós, age. Tem uma passagem bem interessante que é lá no Antigo Testamento do rei Saul. Né? Até acho que vale a pena, acho que é na 1 Samuel, em que Deus manda o Saul ir combater, acho que era Amaleque, e manda exterminar todos, inclusive o rei. Né? E o Saul vai, vence Amaleque, só que ele faz do seu jeito. Ele prende o rei, separou alguns cabritos lá, uma coisa que ele achou bom, porque era para pegar para Israel. Nada em si, uma coisa errada. Prendeu o rei, aquela coisa. E aí o Samuel vem, né? Ele era juiz em Israel, e fala para ele, por que tu não fizesse aquilo que Deus disse para tu fazer? Né? Mas eu fiz, ele disse. Eu só separei, aí é um negócio que nem a gente faz, né? Não, eu só separei aquilo ali, eu achei que era melhor fazer aquilo ali. Né? Ele disse, não. Daí vai e mata o rei, né? O Samuel disse, não. Deus não vale mais a docilidade que sacrifícios de bodes e carneiros. Então Deus quer a docilidade. Então, sem docilidade não adianta nada o resto. Entende? Então a gente não entra no reino, porque se a gente é orgulhoso, se a gente quer fazer a nossa vontade, não vai entrar. Então nós seremos felizes se nós nos deixarmos modelar por Deus. E como tem dificuldade nisso, né, padre? Tanto que hoje a gente vê que as pessoas têm tanta dificuldade em entender essa questão da humildade. Exato, né? Parece até feio ser humilde. Que as pessoas dizem às vezes assim, ai, que pobreza de espírito. Nunca ouviu essa expressão? Sim, exato. Acha que a pessoa está fazendo alguma coisa assim que não entendeu, ou que, sei lá, uma coisa meio supérflua. Ai, que pobreza de espírito essa pessoa. Como se pobreza de espírito fosse uma coisa ruim, né? Como se pobreza de espírito significasse diminuição. Né? Existe outro conceito, a pessoa acaba conceituando pobreza de espírito como algo assim
errado, né? A pobreza de espírito ficou como algo sem virtudes, né? E a pobreza de espírito que o Evangelho fala, não, ela é a maior virtude, né? Que é a humildade, que é muito difícil, porque quando vem a provação no nosso dia a dia, né? Tem que reconhecer, para tudo e diz, bom, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso entender, ou é um momento que eu preciso aceitar, que é de purificação, tudo, né? Então, são os conceitos, né? Isso. Porque eu muitas vezes também já falei, que pobreza de espírito, né? E aí, o que eu estou me referindo? À falta de virtudes daquela pessoa. E, na verdade, é uma alteração, né, de conceito, porque a pobreza de espírito é essa humildade. Uma vez eu estava numa conversa e até eu fiquei quieta, assim, na hora que eu disse assim, roupas a gente usa determinadas roupas, né, dependendo do local onde você está. E eu disse, eu tenho roupas que eu uso mais simples, tudo. E aí a pessoa disse assim para mim, não, mas eu nem sei o que é ser simples, não tenho roupa simples, né? E aquilo assim veio assim para mim, né? Fiquei quieta. Então fica assim, parece que o simples não quer dizer feio, né? Claro, já começa por aí, né? Claro, o simples não quer dizer feio, muito, né? Nem inferior. E Né? nem inferior, exato. Mas é como o Padre Miguel colocou. Começamos a olhar para a nossa alma, né? Porque é a alma que está ali, se ela está apegada, se ela está soberba, se ela está humilde. Porque realmente, exteriormente, eu posso estar simples, mas a alma estar soberba. Sim. É isso. Aqui a passagem é em Samuel 15. Né? Veja bem como é que Samuel diz para Saul assim: por que não obedecestes a Yahvé? Por que te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que é mal aos olhos de Yahvé? Aí Saul respondeu: obedeci a Yahvé, realizei a expedição que ele me enviou, poupei Agag, rei de Amaleque, e cumpri o anátema contra Amaleque. Quanto aos despojos, o povo reteve do gado miúdo, do gado gaúdo, primícias do anátema, para sacrificá-lo a Yahvé, teu Deus, em Gilgal. Mas Samuel replicou: Yahvé se compraz em holocaustos e sacrifícios, como com a obediência à palavra de Yahvé? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício, a docilidade mais do que a gordura dos carneiros. Pecado de adivinhação, eis o que é a rebelião, um crime dos... Enfim, ele, porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele te rejeitou, não és mais rei. Então, aqui é um exemplo do que significa ser pobre em espírito. Então, aí o humilde obedece a Deus e não impõe condições. E faz isso não porque se sente, né? Porque ele está livre na sua entrega. Então, essa escolha, gente, é uma escolha que a gente precisa fazer. Porque a nossa tendência natural não é essa. Nós temos uma concupiscência chamada soberba da vida, que é a herança, né, do pecado original, consequência do pecado original. O pecado original é pagado no batismo, mas essas concupiscências ficam. Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, nós temos a tendência de querer ser Deus. Então, isso aqui é um processo de escolha que eu tenho que fazer. De graça, eu tenho que buscar isso na minha vida. Lutar contra isso. Não vai ser uma coisa assim, pacífica, assim, que tranquilidade, né? Muitas vezes a conversão gera lágrimas. Entende? Muitas vezes você vai às lágrimas para poder aceitar a vontade de Deus. Mas não que Deus esteja te punindo nesse sentido. É que o nosso orgulho luta contra aquilo. Entende? A gente fica assim, sabe, é uma coisa que você quer impor a Deus. Você, tipo assim, né?
a dificuldade de aceitar, reconhecer que não é Deus, que é inferior, que é pequeno, que precisa de Deus, que Deus está certo, você está errado. Sabe? Então, isso é uma luta. E isso se reflete até no dia a dia da gente, quando a gente é adolescente, por exemplo. Né? A gente faz com os pais a mesma coisa que faz com Deus, né? Isso. Ah, tu não sabe nada, teu tempo já passou, porque não é mais assim, eu é que sei, não sei o quê, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os pais estão sempre errados, os pais estão sempre por fora, como eles dizem, né? E a gente faz com Deus também a mesma coisa. O apóstolo Pedro tem várias situações na palavra que dá para ti. Né? Claro, ele amava muito Jesus, mas ele sempre dava a sua letrinha para Deus. Tinha sempre uma visão pessoal, né? Um pitaco que ele tinha que dar. Tinha que dar uma respostinha que ele tinha que dar, né? Ah, Senhor, que isso não te aconteça, né? Vai de reto, Satanás. Né? Na hora da ceia, né? E Jesus foi lavar os pés, diz, tu nunca me lavarás os pés. Né? Qual é a atitude de humildade? Aceitar. Entende? Aceitar o que Deus está fazendo, né? Então, ele, não, tu nunca vai me lavar. Tu nunca vai me lavar. Olha, se eu não te lavar, tu não vai ter parte. Tá, tudo bem. Mas então não só o pé, a mão e a cabeça também. Quer dizer, não precisa, só o pé. Né? Então ele sempre tinha uma palavrinha para dizer, e a gente faz isso. Claro, sim. A gente quer dar sempre uma letra. Tá, Senhor, eu vou, mas, a gente quer sempre botar um mas na história. E o humilde não é assim. O humilde faz como Nossa Senhora faz. É um belo exemplo, né? Nossa Senhora é o melhor exemplo. Faça-se mim segundo a tua palavra. O que mais que tem aqui? Qual é a condição que existe aqui? Nenhuma. E a vida dela nós sabemos, já falamos tantas vezes sobre isso, não foi fácil a vida. Foi muito difícil. Uma vida de muito sofrimento, né? Mas ela realmente estava abandonada na vontade do Pai. Essa é uma reflexão que eu faço, assim. Ela estar de pé na cruz, para mim, é realmente esse entendimento que ela tem. Claro, uma atitude acima de uma graça, de fé, mas ela está na cruz, abandonada, ela sabe que é a vontade de Deus, a vontade do Pai. E isso tinha que ser feito, era necessário. Ela está sofrendo profundamente, como diz a profecia, né, com essa espada de dor na sua alma, mas ela está em sintonia com Deus. Ela aceita livremente aquilo e não se opõe àquilo. Não diz a Deus, mas se... Né, ela aceita livremente. Então, essa é a nossa meta. Entende? Essa é o discípulo é aquele que aprende a fazer isso. O padre tem algum caminho, né? Tem a receita do bolo para que a gente consiga chegar nisso? A gente olha para a vida dos santos, né? Que eles foram pessoas como nós. Então a gente precisa começa o exercício de renunciar à sua vontade. Nós precisamos aprender a renunciar à minha vontade. E isso pode ser em pequenas coisas do dia a dia. Você faz um propósito disso. Aí pode ser N coisas. Por exemplo, você está numa mesa, aí o pessoal está distribuindo a sobremesa. Aí as pessoas, sei lá, não se lembram de você. E não dão a sobremesa para você, por exemplo. E você não diz nada. Você entende que essa é a vontade de Deus. Santa Teresinha fazia isso. Por exemplo, eu aprender também muitas vezes, por exemplo, tem uma situação, eu vou então, em vez de querer impor a minha vontade, eu vou silenciar e escutar o outro, por exemplo. Ou a pessoa falando, eu poderia dizer 1000 coisas, mas não, eu vou silenciar, ou então alguém vem me corrigir, eu não retrucar. Aceitar a correção em silêncio, por exemplo. É uma vigilância diária, né, pai? O tempo todo a gente tem que estar vigilante, né? Porque senão vem... E tem tantos... Ou no trânsito, por exemplo. Exatamente. Alguém te fecha, né? Você, né? Então, é um treinamento. Você começa a treinar a tua vontade. Ou seja, saber dizer... Por exemplo,
a mortificação, por exemplo. O que é uma mortificação? Justamente você vai morrer na tua vontade. Então, por exemplo, você vai exercitar, por exemplo, hoje então, tem aquela sobremesa que eu mais gosto, mas hoje eu não vou comer essa sobremesa. A gente está louco de vontade, mas então eu ofereço isso a Deus, por exemplo. Mas isso é um treinamento para as grandes coisas. Então ninguém vai ser um grande santo se não começar nas pequenas coisas. Sim. Não dá para você pensar no martírio, Sim. né, se a gente não renuncia ao doce que está na mesa. É. Se eu brigo quando alguém me xinga, quando alguém me diz alguma coisa, né? A gente diz assim, o que é que está pensando, né? Quem tu é, né? Exatamente. Então a gente vai... Nosso primeiro bloco está chegando ao fim, o tempo passa muito rápido, né? Nós já voltamos. É rápido, fique conosco. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa. Hoje, você que está chegando agora, estamos meditando as bem-aventuranças no primeiro versículo, versículo 3, falando sobre a humildade e os pobres de coração. Nós dizíamos então, né, Padre, que precisamos colocar um freio nessa nossos impulsos, né? E entender isso dentro do plano de Deus, né? A importância disso, né? É a primeira bem-aventurança. Veja assim, porque delas é o reino. Então, é uma condição de pertencer ao reino. Então é uma questão que eu preciso entender dentro desse plano espiritual de Deus. Então, se eu não buscar isso, eu não entro. Porque a gente pode ter um contrapor, por exemplo, com os fariseus, doutores da lei, que Jesus, né, tanto, né, fazia as severas críticas, porque eles faziam sacrifícios, eles faziam jejuns. Quer dizer, não é que eles eram homens assim, dissolutos, desregrados. É um cara que levantavam cedo, cumpriu todas as regras. Então, mas não é. Então, mas aqui entra a vontade de Deus. Entende? Então, aquele que faz a vontade de Deus, esse que agrada, não o que faz sacrifícios. Sim. Então, se eu não faço a vontade, é que nem o filho mais velho da parábola. Ele se achava, no fundo, ele tinha um coração orgulhoso. Ele dizia assim, não, até depois daquela hora que ele se vê prejudicado, né? Ele diz, não, mas ele não ama. Ele não ama Deus, ele não ama o pai, ele não ama o irmão, ele se acha perfeito, julga os outros, não está feliz porque o irmão voltou. Né? Então, não está em sintonia com Deus. Né? Então, e não aceita. O pai vai até ele, mas ele não aceita a vontade de Deus. No fundo, aqui está o coração orgulhoso, entende? O pai diz, mas explica para ele, olha, é importante, papapá, teu irmão estava morto, voltou, eu estou alegre, né? Que teu irmão voltou, é importante a gente se alegrar, papapá. E ele não diz mais nada. A gente não sabe na parábola se ele entrou ou não. Mas isso que é o coração orgulhoso. Então Deus vem com a sua misericórdia, vem com o seu amor. Mas o soberbo resiste a Deus. Então, especialmente quando Deus não faz aquilo que Ele quer fazer, na hora que Ele quer. Não, mas isso aqui não. Não aceita aquilo. Então, se eu começo então a não aceitar a vontade de Deus, eu não entro no reino. Claro. Por quê? Porque Jesus se fez pobre em espírito. Ele diz, eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele lá no Horto das Oliveiras diz assim, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele viu que a vontade do Pai era essa. E ele aceitou livremente, quis livremente dar a sua vida. Animando o Pedro guardar a espada na bainha, dizendo, olha,
Eu não vou beber o cálice que o Pai me deu. Ou seja, Jesus está decidido a fazer a vontade do Pai. Ele se fez pobre. Ele se fez obediente à vontade de Deus. Porque uma consequência da pobreza no espírito é a obediência a Deus. Só que é uma obediência livre. O demônio ele obedece porque ele é obrigado a obedecer. Ele não tem escolha. Jesus diz, cala-te e sai dele. Grita, tio, e vai embora. Não tem escolha. Então Deus não quer esse tipo de obediência. Ele quer a obediência de Maria, que nem a obediência de Maria. Então ele espera dos seus discípulos essa confiança total, essa entrega total de amor nas suas mãos. Não impondo mais nada. Tá? Então esse participa de toda a graça. Entende? Aquele que se entrega, que aceita livremente a vontade de Deus. Seja ela qual for. Então aí a gente mergulha, né, no reino de Deus. A gente vai beber de toda a graça que Deus quer dar. Porque se a gente não impõe nada a Deus, a gente se entrega a Ele, a gente vai ficar cheio de graça. Vai crescer na graça. E o demônio não vai conseguir nos vencer, porque ele é orgulhoso. Então, um coração humilde ele não suporta. Entende? Porque ele pode humilhar a pessoa, porque às vezes são tentações que ele faz, né? Dependendo da situação. Ele sabe que tu te irrita, que se, vamos supor, se tu é humilhado, uma coisa tu te irrita. Tá feito. Isso eu sei. Saiu do confessionário. Aperta o botãozinho. Eu sei que o Paulo se irrita com aquilo ali. Ele vai lá e pá, dá o beliscão ali, né? Pá, e o cara... Pronto. Então, agora, se a pessoa humilde, não consegue. Por exemplo, São João Maria Vianney, né? É um homem profundamente humilde. O diabo não conseguia nada com ele. Né? Eu contei uma vez para vocês aqui, mas ele chegou, e a rotina dele era terrível de trabalho, né? Ele chegou lá para dormir, estava o demônio deitado na cama dele. Aí ele olhou, se deitou no chão, foi dormir no chão. E o demônio foi embora. Sim. Você tem? Não conseguiu o intento dele. Né? Então, quer dizer, o humilde é esse, entende? Ele entende que aquele sacrifício, aquele momento, então, que a cama não é dele. Né? E não tem direito mais sobre aquela cama. Mas a vontade de Deus é que ele durma no chão. Então ele dorme no chão. Pronto, as histórias do São João Maria Vianney, elas são tão profundas com essa graça da humildade, do amor, que tem coisas assim que tem uma nuance assim de engraçado até, né? Porque ele tinha muita dificuldade intelectual, né? E tudo. É por causa do latim, né? Do latim, exato. É que ele não pôde, na época da Revolução Francesa, ele não pôde aprender o latim, né? Mas era dificuldade, né? Então, depois... E aí ele foi fazer e aí tu vê a graça de Deus, a humildade, que é acima do nosso humano. Né? E é uma coisa difícil entrar no nosso coração. Eu estou falando aqui para vocês, mas é difícil para mim também. Não pensa que é fácil. Eu estou ouvindo e estou refletindo na minha vida. É isso que está acontecendo aqui na mesa, tá? Eu estou ouvindo o Paulo, o Padre Miguel falando e eu estou refletindo no momento que eu me encontro. Mas essa história, assim, para mim me marcou muito. Até ele foi fazer o exorcismo e foi falar em latim. E o demônio foi embora, mas o demônio falou... Debochado. O demônio disse assim, falou tudo errado, mas eu vou embora. Claro, ele não tinha escolha, né? Como você fala. Ele tinha que sair. Mesmo que o São João Maria Vianney lesse tudo errado, pronunciasse tudo errado, ele ia embora. E para ele não mudou nada isso. Exato. Conta uma história dele que é muito engraçada também nesse sentido. Então ele era muito humilde, né? E aí então os padres, né, quiseram fazer um abaixo-assinado, né, para tirar ele, dizer, não pode ser pároco, porque não sei o quê, não sabe, aquela coisa. E fizeram um abaixo-assinado, todo mundo assinou,
e levaram pro bispo e tal. O bispo olhou lá, todo mundo assinando, ele só lê a lista. Acabou de olha lá no meio da lista, João Maria Vianney. Ele mesmo assinou para ele mesmo. Realmente, eu não posso ser padre. Então, quer dizer, o demônio não consegue nada com ele, entende? Porque ele é um homem pobre em espírito. Puro, né? Pureza de coração. Pureza de coração. Ele não está buscando glórias humanas. Então, não consegue. Deus pôde fazer na vida dele, né, aquilo que era impossível. Né? Ele pegou uma paróquia totalmente quebrada, sem nada, depois da Revolução Francesa, cheio de maus costumes, né, num cantinho da França, né, e ele foi lá. Começou a rezar, fazer penitência, visitar os doentes, das pessoas, pedir a conversão, e Deus fez. Né? Então, aquele Lacordaire, né, que era um pregador francês, disse assim que quando ele pregava, as pessoas terminavam a pregação, eles batiam palma, né? Mas quando o padre Vianney terminava a pregação dele, as pessoas iam se confessar. Olha isso aí. Olha a diferença. Então, né? Então, a diferença, né? Então, ou seja, o Deus na pessoa, aquele homem fraco, frágil, mas, né, totalmente entregue à ação de Deus. Então, Deus pôde fazer nele o que era necessário. Então por isso que é a felicidade, né? É aquilo que nos leva para o céu. Então, a humildade, ser pobre no espírito, vai nos levar para Deus. Vai nos levar para a glória de Deus. Vai nos fazer vencer o mal. Aceitar a nossa cruz, por exemplo, né? Livremente. Né? Porque, imagina, olha, por exemplo, o que Jesus passou. Né? As humilhações que ele viveu. Então, ele fez isso, entende? Ele se abaixou, né? Ele se fez pobre em espírito. Né? E o Pai o exaltou. Então, esse é o nosso caminho. Claro, como eu falei, isso não começa nas coisas grandes. Como eu falei, se eu não sei renunciar a um pão com chimia, eu não vou ficar pensando em coisas de... Então, comece a renunciar a coisas simples, treinar a sua vontade. Comece mortificando, né? Sabendo escutar os outros, por exemplo. Né? Às vezes, a gente sempre quer ter a última palavra, dizendo, não, tu que está errado, né? A gente sempre tem que dar uma palavra, né? Eu fiz errado porque tu, né? Porque o fulano, porque o Beltrano. Não, só errei, sabe como é que é, porque... Uma justificativa sempre, né? Sempre se justificando, né? No fundo, esse é o nosso orgulho de dizer, não, eu falhei. Eu errei. Realmente eu errei, ponto. E é isso. Claro. Né? E não a pessoa aceitar, então agora eu vou fazer diferente. Aí eu vou começar porque o princípio da vida nova, né? Senão a minha vontade, ela vai bater na vontade de Deus, sempre. E o orgulho, ele nos destrói, né? A gente vê casos, assim, né? Entre nós, no meio católico, né? De pessoas que estavam, né, na caminhada e por isso a vigilância é importantíssima, uma vigilância diária, né? E além de ser uma vigilância diária, é uma vigilância, assim, de tu parar, né, ao longo do dia e sempre te analisando. Porque às vezes a gente tem essa questão assim, eu vou revisar o meu dia só no final do dia, né? Dorme revisando o dia, inclusive. Não, é parar e dizer, bom, o que eu fiz até agora? Senhor, dai-me o teu Espírito Santo, meu anjo da guarda, Nossa Senhora intervém. Porque é muito, como é que eu vou dizer assim para vocês? É uma coisa muito assim sutil, né? Eu estou lendo um livro espetacular, mas eu tenho esse meu probleminha de memória, então eu não trouxe o livro aqui, depois no próximo programa eu vou trazer e eu esqueço, sabe? Mas o livro, ele fala sobre as virtudes, ele foi escrito por um sacerdote que foi discípulo do vamos ver se eu falo o nome do santo correto, São José Maria Escrivá. Sim, Francisco Fausto. Isso, perfeito, padre. Padre Miguel aqui salva, viu? Quem tem memória, tem memória. Tem memória, tem memória. E ele escreveu um livro, As Virtudes, né? Tive a graça agora de uma semana atrás comprar.
E é muito interessante, ele não começa o livro falando das virtudes, ele começa o livro falando exatamente Que não é, né? o que não é virtude. Só que ele traz coisas muito concretas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu sou catequista e amo ser catequista, uma missão. Eu estou aqui no ID, amo o que eu estou fazendo, mas eu não posso fazer o ID para ser glorificada. E ele coloca, então ele chama isso de virtude vitrine. É muito interessante. Que é quando tu estás fazendo aquilo não para a glória de Deus. Ai, mas a Márcia, olha a Márcia lá, né, na Fundação Fraternidade, na Canção Nova, no interior do Rio Grande do Sul, olha que lindo. Não é isso, não é isso. E aí, o que acontece se a Márcia está apegada, né? Estou dando aqui o exemplo porque essa é a missão, né? Desculpa. O que acontece se a Márcia está apegada? Se Jesus toca no coração do coordenador, de quem coordena aqui tudo, e diz, ó, agora a Márcia não vai mais pro ID. A Márcia vai lá para outra missão. Se eu estou na virtude vitrine, eu não aceito. E aí é o que o Padre Miguel e o Paulo colocaram muito profundamente sobre essa questão de, pode até ser uma coisa boa, o ID é maravilhoso, mas não é a vontade de Deus mais. Por exemplo, né? Nesse exemplo, pode ser que não seja. Então, isso que nós estamos falando aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Porque eu tenho que buscar essa pobreza de espírito, essa pobreza evangélica, essa bem-aventurança e me colocar à disposição de Deus onde Ele quer que eu esteja. Exato. Tem tantos exemplos sobre isso, né? Por Santa Teresinha dizia, eu estava pensando em Santa Teresinha. A minha paz é a vontade santa do meu único Senhor, né? Jesus, né? O único amor. Também tem santos, pessoas também, por exemplo, o padre Kentenich, né? Por exemplo, ele no movimento de Schenstatt, ele foi preso pela Gestapo, né? Só que ele passou uma noite, ele poderia tinha um problema de saúde que ele poderia evitar isso. Se alguém desse um laudo lá, ele sairia. Uhum. Mas ele rezou de noite, né? Ele estava saindo e conseguiu rezar a missa numa tampinha de um relógio. Rezou. E ele rezando, ele percebeu com clareza que era a vontade de Deus que ele fosse. Ele não permitiu que ninguém fizesse nada. Ele foi para o campo de concentração de Dachau, livremente, e saiu vivo. Ou seja, é isso, né? Isso que nós estamos falando da pobreza. Só, claro, isso é alguém que está intimamente, né? Uma então, mas num outro nível, né? Só que o importante é que só que isso só chega, ele não chegou isso nesse momento. Né? Claro. Não é agora o cara vai fazendo tudo que ele quer, agora então vou fazer isso. Não. Começa nas pequenas coisas. Começa com o pão com chimia. Começa a renunciar, começa a escutar mais, começa a aceitar correção, por exemplo. Né? Que é uma coisa que é difícil. Processo, né? Por exemplo, que é uma coisa que às vezes nos incomoda, é alguém que vem nos corrigir, por exemplo. Não, tu tá errado aqui. Qual que é? Aí já, o que tu tá dizendo? Quem que é tu para dizer isso? A gente já pula, né? E já puxa o relho, como diz hoje, né? E já começa a querer dizer, não, o que tu está pensando? Que tu vai me dizer isso? Que tu faz isso, faz aquilo outro, não tem nem direito de fazer isso, não sei o quê, papai. Aí já vai desfiando o negócio, mas no fundo é o orgulho ferido que a gente tem. Por que a gente não pode ser corrigido? Já parou para pensar? Quem somos nós para não sermos corrigidos? Exatamente. E até me veio assim, uma questão no coração, quanto mais cargos, vamos falar essa palavra cargos, né? Não me vem outra palavra melhor, mas quanto mais hierarquia, cargos altos nós assumirmos, seja aonde for, mais precisamos dessa humildade. Claro, por exemplo, a igreja, a autoridade na igreja é um serviço. Jesus diz, o maior é aquele que serve. Então, se você quer ser grande, precisa servir. Não, um dos títulos do Papa, porque o Papa é o homem que tem mais autoridade em toda a Terra.
Então, o título do Papa é servo dos servos de Deus. É servo servorum Dei. Tá? Ele é o servo, ele deve ser, então, ele vai exercer a sua autoridade, porque ele tem e deve exercer. Só que essa autoridade é um serviço para o bem da igreja. Então ele não vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer o que Deus quer, na missão que Deus deu a ele com Pedro. Então ele tem uma autoridade máxima na igreja. E ele deve exercê-la, mas não para o seu benefício. Sim. Não para buscar glórias humanas, pessoal, né? Mas realmente fazer cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes dizer um não, às vezes contra o mundo todo. Né? Afirmar certas coisas, certas verdades que vai precisar afirmar. Mas não porque é bacana. Até não vai ter popularidade muitas vezes. Mas como um serviço para o bem da salvação das almas. Então ele vai até para o martírio, né? Ou vai, né? Porque de fato ele precisa fazer aquilo. Ele é servo. Ele não é alguém que é senhor de Jesus Cristo. Não é. Ele é o servo. Ele deve dar o maior exemplo de ser servo, como o mestre dele. O nosso mestre Jesus. Então, entender então que devemos buscar essa pobreza no espírito, tá? Porque é condição de se tornar discípulo de Cristo e entrar no reino de Deus. Então, isso é um ponto fundamental na nossa conversão, na busca da santidade. Então, fica o telespectador para você entender isso. Precisamos buscar. Não tem santidade com orgulho. Não esqueça isso. E Deus não precisa dos nossos favores. Exato, isso é muito importante. Deus é um não precisa. Favor que Ele faz a nós, né? De Deus não precisa do meu favor para nada. Da gente estar aqui servindo a Ele quer contar comigo livremente, por amor. E servi-lo é a nossa alegria. Exato. Então, isso é possível. Isso, claro, vai diretamente, né? Claro, isso se faz com a graça de Deus. Aí vai entrar oração, sacramentos, confissão, quer dizer, vida na graça, senão eu não consigo viver isso. Sim. Não é uma questão só de esforço humano, né? Lembrar que, claro, sem oração, sem confissão, sem missa, sem Eucaristia, você não vai conseguir fazer nada disso. Exato. Tá? Isso é ilusão. Tá? Inclusive tem o kit de santidade que eu recomendo ao telespectador buscar. O kit de santidade do São Carlo Acutis. Ele montou e ele chama, e está nos livros, na internet, no YouTube, onde vocês acharem, aliás, procurarem, vocês vão achar. E é tudo isso que o Padre Miguel está falando. Sem Eucaristia, sem confissão, sem a Virgem Maria, sem Santo Rosário, sem missa, Palavra de Deus, nós não vamos para frente, por toda a nossa tendência humana. E negar isso já é o princípio do orgulho, entende? Quando eu começo a dizer que eu não preciso rezar, que não preciso me confessar, que não preciso da Eucaristia, que não preciso ir na missa. Tem um fato da Santa É o primeiro passo para o afastamento. Sim, é o primeiro que não tenho tempo, não tem agenda para Deus, Deus também não vai ter agenda para ti, né? Eu sempre digo quando eu escuto esse tipo de coisa. Santa Madre Teresa de Calcutá tem um fato também bem interessante que ela que contam, né? Que as irmãzinhas chegaram para ela e dizer: Madre, não temos tempo, não estamos tendo tempo para dar conta de toda a obra de todo mundo. E aí a Madre disse: então vamos rezar mais, nós vamos fazer mais tempo de adoração, porque acho que elas queriam diminuir o tempo de adoração, aquele grupinho que foi falar. E ela disse: não, nós temos que dobrar, então. Mas, Madre, sim, nós temos que aumentar o tempo de adoração, para que então a gente consiga cumprir com a missão, porque a missão não é nossa, a missão é de Deus. Como é que tu vai fazer uma missão sem o dono da missão, né? É uma ilusão isso. Completo. E tem gente ainda, né, Padre, que a gente, é uma coisa tão trivial, mas a gente tem que falar, né? Tem gente que ainda, quando a gente fala em pobreza, né, pobreza de espírito, coração pobre e tal, tem gente que ainda pensa que a gente está falando em matéria, né? Que a coisa é material, a pobreza material.
Quer dizer, não tem nada a ver com isso, né? A pessoa até pode optar, né? Pode, mas não é obrigatório, né, padre? Ou seja, não é porque o sujeito tem boas condições materiais que ele não possa ser com um coração humilde. Não. Não é condição sine qua non, né? Ah, tem que ser pobrinho para poder ter um coração humilde e ser pobre de espírito. Não, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A atitude interior é para todos. Para todos, claro. Não tenha dúvida. Claro que Deus vai olhar, né? Aquela obra de misericórdia, né? Ou seja, dar pão a quem tem fome, né? A gente deve olhar para as pessoas que precisam de dar, né? Claro. Então, minha gente, nosso programa está chegando ao fim. O tempo corre, né? Demais quando a gente está ouvindo coisa boa. Né? Exato. Queremos convidá-lo, então, a agradecer a sua companhia, né, nesta quarta-feira e convidá-lo para que na próxima quarta nós estejamos juntos novamente aqui, na Canção Nova, no programa ID. Fiquem todos com Deus e até lá.